Gravando. Muito bem. Dando continuidade às nossas discussões, encerramos a temática envolvendo a questão do modo, de lançamento que nós temos, ou seja, da formalização do crédito tributário em território nacional. Nós tratamos do lançamento por declaração, lançamento de ofício, lançamento por homologação. Além disso, as implicações relativas ao prazo decadencial em relação ao lançamento por homologação. Agora, a nossa temática ela vai tratar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, quais seriam as hipóteses estipuladas pela legislação tributária nos quais, o fisco estaria impossibilitado de exigir o crédito tributário, mas vejam, não é uma impossibilidade perene, tá? É uma impossibilidade temporária. Existem alguns eventos, especificados na legislação tributária, que impedem que o fisco maneje a execução fiscal, ou seja, o processo judicial para cobrança forçada do crédito tributário, ou até inclusive no âmbito administrativo a cobrança forçada, tá? A gente está falando de suspensão da exigibilidade, nós estamos falando de extinção do crédito tributário, mas meramente uma suspensão temporária do fisco em relação à cobrança do crédito tributário. Basicamente, vamos falar um pouquinho da suspensão, né? Ocorrido o fato gerador do tributo, efetuado o lançamento intimado, o contribuinte fica constituído definitivamente o crédito tributário, passando a ocorrer o prazo para o pagamento da obrigação tributária. Neste ínterim, nesse tempo aí que estão sendo analisado o crédito tributário pelo contribuinte, ele pode adotar algumas providências que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, conforme está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. A suspensão ela atinge exatamente a exigibilidade do crédito, não podendo haver atos de cobrança, tais como execução fiscal, como eu disse anteriormente, inscrição em cadastro de inadimplentes, a gente tem lá CADIM, protesto da dívida em cartório, nós temos aí algumas possibilidades por parte do fisco, né? Em contrapartida, a suspensão do prazo de prescrição do exercício do direito de ação de cobrança por parte da administração pública, ou seja, enquanto o crédito tributário está suspenso, ele não pode ter atos de cobrança. Mas, ao mesmo tempo, o crédito tributário continua válido até que encerre-se o prazo de suspensão de sua exigibilidade. Assim que cair do prazo de suspensão, o fisco pode voltar a manejar todos os atos necessários para a cobrança forçada do crédito tributário. A suspensão atinge apenas a obrigação principal, ficando íntegra a obrigação acessória que deve ser cumprida. Eu posso ter suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mas a obrigação acessória de apresentação de declarações, enfim, todas aquelas obrigações acessórias que nós discutimos, que auxilia e facilita a fiscalização e a cobrança do crédito tributário, ainda continuam válidas. A suspensão é só em relação à exigibilidade do crédito, tá? Só em relação à cobrança forçada. Importante ressaltar que a ocorrência de uma hipótese de suspensão não impede a formalização da cobrança, ou seja, o lançamento. Eu tenho eventos de suspensão de exigibilidade, mas o fisco ele pode formalizar mediante lançamento de ofício. Ele pode ir lá fazer a cobrança, mandar para você a intimação para pagamento. E quais seriam essas hipóteses prescritas no artigo 151 do Código Tributário Nacional que especificam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Um dos primeiros itens é chamado de moratória. O que é moratória, Moratória é concessão de novo prazo para pagamento do tributo sem a incidência de penalidades. Moratória somente pode ser concedida mediante lei da autoridade competente para instituir o tributo. No caso de tributos instituídos pela União Federal, lei federal aprovada pelo Congresso, etc, etc.
No âmbito estadual, a mesma coisa, municipal, a mesma coisa. A moratória pode ser concedida em caráter geral, independe de requerimento da parte, ou individual, depende de requerimento específico da parte interessada. Então, a moratória é uma suspensão de exigibilidade, é uma concessão de novo prazo para o pagamento do tributo. Então, por exemplo, prazo de vencimento, vamos imaginar que fosse hoje, 18 de setembro. Vem uma lei que especifica, olha, não precisa pagar esse tributo vencido no dia 18 de setembro, pode pagar apenas posteriormente, né? Tivemos recentemente um caso de moratória, né? Tivemos, durante a época de Covid, a concessão de algumas moratórias. Por exemplo, no Simples Nacional. Simples Nacional, vencimento dos tributos foi postergado. Houve uma moratória para empresas do Simples Nacional. Enfim, vários entes públicos aí estabeleceram moratórias, tá? Diversas moratórias para o pagamento de tributos. Depósito judicial de seu montante integral. Somente se admite depósito em dinheiro. Então, o contribuinte, ele tem lá um crédito tributário constituído, ele pretende suspender a exigibilidade, ele pretende também não só suspender a exigibilidade, mas evitar algumas consequências nefastas da exigibilidade do crédito tributário. Do crédito tributário. Por exemplo, acesso a certidões de regularidade fiscal. Se eu tenho um crédito tributário constituído e não suspendi a sua exigibilidade, eu não tenho acesso a CNDs. Eu posso estar sujeito à execução fiscal, eu posso estar sujeito ao protesto da dívida. Então, muitos contribuintes, para evitar esses efeitos nefastos da cobrança, acabam realizando o depósito judicial do montante integral do crédito tributário e o depósito realizado em dinheiro. Esse depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vejam, depósito judicial, ok? Não é aleatoriamente você decide depositar em um banco o dinheiro relativo ao pagamento de algum tributo para suspender a exigibilidade. Não. Tem que ser depósito judicial. Você tem que entrar com uma ação judicial e realizar o depósito. Bom, temos aqui ainda, em relação ao depósito judicial, o artigo 38 da Lei 6.830 de 1980. Esse artigo 38, essa Lei 6.830 é a Lei de Execuções Fiscais. E o artigo 38 dispõe que seria obrigatório o depósito na ação anulatória. Porém, tal dispositivo é interpretado no sentido de que somente haverá suspensão no caso de depósito, não precisa ser uma ação anulatória. Pode ser mediante outras medidas processuais cabíveis, como mandado de segurança, ação cautelar, alguma coisa nesse sentido. Então, já vimos que moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário e depósito judicial também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Terceiro ponto, reclamação e recurso. O crédito tributário somente se constitui com o lançamento devidamente intimado o contribuinte. Sua exigibilidade nasce com o decurso do prazo de pagamento ou impugnação. Assim, havendo recurso na esfera administrativa, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Esse ponto é bastante interessante porque o contribuinte, pelo menos na esfera tributária, ele acaba gozando de algumas particularidades. Por exemplo, no âmbito tributário, nós temos um contencioso administrativo muito bem formado. Toda vez que existe alguma cobrança tributária por parte da União, estados e municípios, é permitido ao contribuinte questionar qualquer cobrança administrativa do crédito tributário, em todas as esferas.
é difícil a gente não ter um contencioso administrativo. Pode ser que no âmbito municipal nós tenhamos esse contencioso minorado, afinal de contas nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil, né? 5.700 municípios no Brasil. Obviamente existem municípios que não têm uma estrutura administrativa suficiente para permitir um contencioso eficiente, um contencioso que também não gere despesas adicionais para essa municipalidade. Vamos pensar que tem municípios que são muito pequenos. Mas, com certeza, as capitais do Brasil, elas têm um contencioso administrativo em relação à discussão do crédito tributário muito bem formado. Tá? Nesses casos em que há essa cobrança administrativa, a gente viu os tipos de lançamento, e no caso do lançamento de ofício, o fisco vai, verifica alguma diferença não recolhida, por questões interpretativas da legislação tributária, não necessariamente a gente tem que passar por aquelas hipóteses de fraude, dolo, simulação, tá, gente? É realmente uma interpretação diferente da legislação tributária. Por conta dessa situação, é formado o lançamento de ofício, intimado o contribuinte a realizar o pagamento ou apresentar recursos na via administrativa que ele julgue ser necessário dentro da defesa do seu direito. No âmbito da esfera administrativa, dentro desse contencioso que é formado, quando apresentado recursos dentro do seu prazo, o crédito tributário fica suspenso. Por uma questão que eu até já mencionei aqui, já indiquei de uma forma um pouco mais formal, mas trocando em miúdos, basicamente se eu tenho recurso administrativo, eu não posso dizer que há certeza em relação ao valor devido para o fisco. Então, se eu apresentei um recurso dizendo, olha, fisco, eu vi aqui a sua cobrança do lançamento de ofício, mas veja bem, eu entendo que essa cobrança não é devida por essa e essa razão. Por favor, analise meu recurso. Tendo em vista essa possibilidade de que o crédito tributário não esteja sendo cobrado pelo valor e pelo modo adequado e no prazo adequado, suspende a exigibilidade, o recurso administrativo. O fisco ele não pode realizar a cobrança forçada desse crédito tributário, porque você está ainda em discussão na via administrativa. Apenas quando se encerra a discussão na via administrativa, aí sim não há dúvidas em relação à formação do crédito tributário, o seu valor, montante a ser pago, prazo de pagamento, erro na interpretação da legislação pelo contribuinte. Ultrapassadas todas essas questões da via administrativa, aí sim não há dúvidas e o crédito tributário não tem a sua suspensão e, portanto, ele está livre para a cobrança, exigência forçada. Ok até então? Você pode me perguntar, professor, todo mundo tem direito ao contencioso administrativo? Sim, pessoas físicas e jurídicas, pouco importa. Se você receber uma cobrança tributária, você tem toda a liberdade do mundo para apresentar a sua defesa na via administrativa. Professor, precisa de contratar um advogado tributarista para apresentar essa defesa na via administrativa? Não, não necessariamente. Você pode fazer a defesa na via administrativa por você mesmo, contribuinte pessoa física, se você tiver conhecimento da matéria, obviamente, né? A única questão que eu coloco aqui não basta apresentar um recurso, tem que saber sobre o que você está falando, né? Então, eu não oriento que você faça sua própria defesa se você não tiver a menor ideia de direito tributário ou trabalho nessa área. Mas não precisa de advogado. Você, na esfera administrativa, pode fazer o próprio contribuinte, pode, inclusive, ser o contador. Seu contador pode apresentar a defesa administrativa. Então, no caso aqui da aula, vocês, como possíveis futuros contadores, podem apresentar a defesa administrativa contra a cobrança tributária.
basta pegar uma procuração do seu cliente, do contribuinte, e apresentar a defesa no tempo e no modo correto. Então, não precisa. Agora, para a discussão judicial do crédito tributário, aí sim, esse não tem como. A capacidade postulatória, que a gente costuma dizer, só é aplicável aos profissionais do direito e não basta simplesmente ser formado em direito, tem que ter também o registro na Ordem dos Advogados do Brasil para poder militar na esfera judicial. Salvo juizado especial, até 20 salários mínimos, é permitido o próprio litigante entrar com ação judicial no juizado especial. Afinal de contas, são demandas menos complexas, demandas de pouco valor agregado, e até como meio de solução de conflitos de uma forma mais eficiente e menos custosa para as pessoas. Então, ok, pessoal? Beleza? Suspensão de habilidade do crédito tributário? Muito bem. Sem manifestações, dou como aceita. Outros itens relacionados à suspensão de habilidade do crédito tributário. Inciso 4º do artigo 151, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. E também aí o seu irmão, que é o inciso 5º, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então, basicamente, o que os incisos 4º e 5º do artigo 151 dizem é que, se você tiver uma decisão judicial em caráter liminar, que determine suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspenso ele estará. Como a gente conversou em algumas aulas anteriores, o Poder Judiciário pode tudo, inclusive determinar que a cobrança tributária fique suspensa. Isso, obviamente, através do pedido do contribuinte. O contribuinte vai lá, através de uma medida judicial, informa ao juiz: olha, senhor juiz, essa cobrança que está sendo formalizada pelo fisco, quer seja federal, estadual ou municipal, é uma cobrança abusiva, por essas e essas razões. Logo, senhor juiz, por favor, se você não suspender a cobrança até que seja decidido o mérito da ação judicial, essa cobrança tem a possibilidade de ser abusiva, ela pode ter impactos no meu patrimônio que são muito nocivos, e justamente por essa razão, senhor juiz, e tendo em vista as justificativas que eu estou apresentando para o senhor, por favor, peça ao fisco, quer dizer, peça não, né? Obrigue ao fisco que não realize a cobrança do crédito tributário, nem coloque meu nome no CADIM, nem coloque meu nome em outros sistemas restritivos de crédito, nem faça protesto, nem peça o acesso da minha empresa, ou meu acesso pessoa física, a certidões de regularidade fiscal. Juiz concedendo essa liminar, intimado o fisco realmente não pode fazer mais nada, a não ser discutir o crédito tributário no âmbito da demanda judicial que foi proposta pelo contribuinte. Outro item relacionado à suspensão de habilidade do crédito tributário é o parcelamento da dívida. Por uma questão muito óbvia, o parcelamento é o reconhecimento da dívida pelo contribuinte. O contribuinte diz: olha, fisco, devo, não nego, só que eu só posso pagar em parcelas. O fisco: tudo bem, contribuinte, beleza, tamo junto, parcela aí o crédito tributário dentro da quantidade de parcelas que eu permito que você utilize, a depender do parcelamento. Tem 60 parcelas, tem parcelamentos especiais que especificaram até muitos anos para realizar o pagamento do tributo. Dentro do prazo especificado na legislação do parcelamento, até que você termine de pagar o parcelamento, o crédito tributário está suspenso, ok? Então, eu realizo o parcelamento. A partir do momento que eu pago a primeira parcela, o crédito tributário fica suspenso,
O fisco não vai exigir através de execução forçada, não vai inscrever o seu nome em cadastros restritivos de crédito, não vai protestar a sua dívida tributária, não vai impedir o seu acesso a certidões de regularidade fiscal, enquanto você estiver com parcelamento em dia, porque você está pagando o crédito tributário. Logo, ele está suspenso. Você está pagando, você não pagou ele na íntegra, mas você está mostrando boa-fé, mostrando compromisso, e, portanto, enquanto o parcelamento estiver ativo, o crédito tributário continua suspenso. Ah, professor, e se eu deixar de pagar as parcelas? Bom, seu parcelamento vai ser rescindido e o fisco vai realizar a cobrança forçada do seu crédito tributário sem qualquer tipo de dúvidas, colocando toda a força da lei em cima do seu colo, ok? Então, enquanto o parcelamento estiver ativo, ou seja, enquanto você estiver pagando, enquanto você estiver cumprindo as determinações legais do parcelamento, tudo certo, tudo bem, não vai ter nenhum tipo de problema. Tem suspensão de habilidade do crédito tributário, quando você terminar, extinto o crédito tributário está. Muito bem, pessoal. Sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tudo certo? Alguma dúvida sobre a suspensão? Não, tudo certo. Então tá bom. Vamos continuar. A sequência lógica, depois de falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é entrarmos na disciplina de extinção da obrigação tributária. Nós falamos de suspensão, agora vamos falar de extinção. Como eu deixo de ter essa obrigação tributária? Quais são as causas especificadas na legislação tributária que determinam que o crédito tributário se torne extinto? Ou seja, extinguiu, acabou, não vou pagar mais, paguei, já acabou, enfim. Não tem mais crédito tributário a ser exigido do contribuinte. Quais são as causas de extinção, né? Quando o Código Tributário se refere à extinção desse crédito tributário, engloba também a extinção da obrigação tributária, pois essa se extingue juntamente com a extinção do crédito. Isso aqui é apenas uma questão específica descrita na legislação tributária, artigo 113, parágrafo 1º do CTN, que ele fala que extinta a obrigação tributária, extingue o crédito, que é o crédito tributário decorre da obrigação tributária. A extinção do crédito nada mais é que a extinção do direito subjetivo do credor, o fisco, no caso de exigir do devedor determinada prestação. No caso do crédito tributário, a gente sabe que a prestação é pecuniária, afinal de contas, o artigo 3º do CTN já definia tributo, como pagamento, que moeda possa se exprimir, enfim, prestação pecuniária. Quais são as causas de extinção do crédito tributário, né? As causas de extinção do crédito tributário estão descritos no artigo 156 do nosso Código Tributário Nacional. Alguns deles são, de certa forma, meio óbvios, outros não tanto para quem não atua na área. Bom, vamos passar pelo primeiro aí do artigo 156 do CTN. Inciso 1º, extingue o crédito tributário, o pagamento. Então, inciso 1º, pagamento. É o modo natural de extinção de qualquer obrigação de prestação pecuniária, ou de dar algo, ou dar em dinheiro, né? Bom, se eu pago o tributo, extinto está o crédito tributário. Só devemos lembrar aqui também, juntamente com essa questão do pagamento, a gente tem no inciso 7º algo semelhante ao inciso 1º, que é o pagamento antecipado e homologação do lançamento nos termos do artigo 150 e seus parágrafos 1º a 4º. Esse inciso 7º da extinção do crédito tributário dispõe aquela modalidade de lançamento que nós tratamos no início da nossa aula, que é o lançamento por homologação, ou seja, aquele lançamento no qual o contribuinte é obrigado a apurar o tributo, interpretar a lei, aplicar a lei,
cumprir as obrigações acessórias, realizar o pagamento antecipado e esperar o fisco durante 5 anos te fiscalizar e fazer uma manifestação expressa ou nenhuma manifestação pelo prazo de 5 anos, concordando com a sua forma de apuração e assim reconhecendo a correção da sua atuação no pagamento do tributo. Então, o inciso 7, quando fala pagamento antecipado, ele fala do âmbito do lançamento por homologação, porque eu preciso que o fisco se manifeste sobre o meu procedimento, ou que ele fique calado por 5 anos, aquela homologação tácita, né? Então, esse pagamento antecipado é considerado pagamento antecipado nas modalidades de lançamento por homologação, porque você fez o procedimento e tem que guardar o fisco reconhecer que o procedimento foi adequado. Ok? A diferença entre o inciso 1º e o inciso 7º, mas de qualquer forma é pagamento. Estou pagando o tributo, tudo certo, tudo favorável. Muito bem. Inciso 2º do artigo 156. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper e fazer perguntas, ok? Só deixando claro isso. Muito bem, compensação no inciso 2º. O que se trata essa compensação, né, essa forma de extinção do crédito tributário? Né? Isso vem de um Instituto de Direito Civil, no qual é possível que duas pessoas encontrem-se ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. E aí o Código Civil ele permite a extinção mediante compensação. Por exemplo, eu e você. Eu te devo e você também me deve. Vamos imaginar que eu te devo R$100 e você me deve R$90. Basicamente, a gente vai compensar e a diferença é o que eu vou pagar. Então, eu estou te devendo R$100, você está me devendo R$90. Ao invés de eu te transferir R$100 e você me transferir R$90, vamos tornar isso aqui um pouco mais inteligente. Estou te devendo 100, você me deve 90, a gente compensa as dívidas, então eu fico te devendo meramente R$10, toma aqui a diferença. Na esfera civil isso é muito comum. No âmbito tributário também começou-se a regulamentar o procedimento de compensação, quando o contribuinte é devedor do fisco, ao mesmo tempo que o contribuinte é credor do fisco. Professor, como é que o contribuinte pode ser credor do fisco? Devedor, óbvio. Ele foi lá, incorreu no evento econômico, o qual surge a obrigação tributária do pagamento dos tributos, ele se torna devedor. Mas como ele se torna credor do fisco? Bom, aí que entram os problemas de forma prática, tá? Os problemas advindos dos tributos que são lançamento por homologação. De novo, aqueles tributos os quais recai ao contribuinte o dever de interpretar a norma, aplicar a norma, verificar os eventos econômicos sujeitos à cobrança do crédito tributário, interpretar a legislação tributária, fazer a sua interpretação adequada, cumprir as obrigações acessórias, apurar a base de tributação, aplicar a alíquota adequada e recolher para o fisco, enquanto o fisco fica sentado na sua cadeirinha, no seu sofazinho, sem fazer nada. Bota-se a responsabilidade do contribuinte, todo esse procedimento de apuração do tributo. Justamente porque é colocado no colo do contribuinte essa responsabilidade, muitas vezes, vocês vão concordar comigo, dada a complexidade da legislação tributária, há um grande risco, há uma grande chance de que o contribuinte, na situação de lançamento por homologação, recolha tributo de forma incorreta para o fisco. E quando eu digo incorreta, não é para menos. Incorreta, inclusive, para mais. Então, muitas vezes, o contribuinte acaba recolhendo mais tributo para o fisco do que efetivamente deveria recolher, justamente porque é colocado no colo do contribuinte e também, dadas as circunstâncias de contencioso administrativo e judicial,
que nós temos por aí, que muitas vezes acabam beneficiando uma gama grande de contribuintes. Muitas vezes, uma interpretação da legislação tributária que era dada pela sua empresa, algum contribuinte entrou com ação judicial, exatamente porque tem a mesma dúvida que você não entrou, mas isso vai lá e bate no Supremo Tribunal Federal, o qual o Pleno analisa a discussão ou analisa em recursos extraordinários que a gente chama de repercussão geral, para que possa ser aplicado para todo o território nacional. Nesse caso, mesmo que você não tenha entrado com ação judicial, que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a todos os contribuintes. E você pode se beneficiar de uma discussão judicial de um terceiro que você sequer conhece. Você dava uma interpretação que fazia com que você recolhia mais tributo, o STF vem e diz, não, a interpretação correta dessa norma é que o contribuinte vai pagar menos tributo. Nesse caso, você vai fazer uma revisão dos seus recolhimentos dos últimos 5 anos. Fala, poxa, eu interpretava a legislação tributária de uma forma mais gravosa para mim. E o judiciário disse que a minha interpretação está inadequada, ou seja, deveria recolher menos. Vou lá, faço a revisão da minha apuração, verifico que eu recolhi mais tributo para o fisco. E dessa forma, eu habilito esse crédito junto ao fisco e peço para compensar com débitos futuros, ou débitos passados também, não tem problema. Estou lá devedor com relação ao fisco de débitos passados, ou até, eventualmente, no exercício da minha atividade econômica, vão surgindo as obrigações tributárias e eu posso ir compensando com essas obrigações futuras e obrigações passadas. Então, é a posição do contribuinte como credor e devedor do fisco. Professor, Sim, pode perguntar. essa questão de geração de erro, ela é recorrente, por exemplo, utiliza-se muito software para parametrizar essa questão de entendimento da legislação e aplicação na apuração das obrigações tributárias. E diversos softwares aí são utilizados, enfim, tem tax audit, enfim, isso acaba sendo recorrente ultimamente, de erros e para gerar débitos ou créditos na apuração de tributos? Entendi a sua pergunta. O que você está basicamente dizendo é que, olha, eu tenho uma gama, uma grande quantidade de softwares, aplicativos que automatizam a apuração tributária. Mesmo assim, ocorrem erros? Sim, Mariana, acontecem muitos erros, porque as parametrizações desses programas acabam adotando, muitas vezes, posturas mais conservadoras em relação à interpretação da norma. Ou, muitas vezes, a parametrização desses programas é realizada por programadores acompanhados aí de profissionais que não militam diretamente na área tributária. Então, essas parametrizações acabam tomando posturas conservadoras. E posturas conservadoras, em muitos casos, no âmbito da arrecadação tributária, acabam significando recolhimento a maior de tributos. É claro, assim, quanto mais complexa a atividade econômica exercida pelas empresas, maior a chance de erro. Quanto menos complexa, menor a chance de erro. Por exemplo, empresas que estão no Simples, que fazem aí prestação de serviços. É quase impossível ter recolhimento devido de tributo. Agora, se a gente está falando de uma grande indústria, existem tantas complexidades e tantas transações com terceiros diferentes que há sim um grande risco em termos de apuração e recolhimento de tributos, tá? E é muito comum escritórios de advocacia, Big Fours
empresas de consultoria, contadores e por aí vai, prestarem um serviço chamado de revisão fiscal. O que se consiste essa revisão fiscal? Você pega lá a contabilidade da empresa, pega as apurações de tributos dessa empresa e vai tentar identificar os furos, os erros cometidos na apuração tributária dessas empresas. E a gente pega muito erro. Eu já fiz muito esse trabalho, é muito comum. Até porque, ainda que você tenha uma automatização em parte do processo, ainda assim você também tem muita utilização de mão de obra humana, que aí está sujeita a erros. Por exemplo, grandes empresas, ainda que você tenha um RP como o SAP, que é um RP muito bom, Microsiga, etc. e tal, vamos imaginar a estrutura empresarial. A empresa adquire matéria-prima para fazer a transformação dessa matéria-prima, fazer a produção de um produto e aí comercializar para um atacadista, varejista, mercado consumidor, enfim, não importa. Para outras indústrias, enfim. O processo de compra não é automatizado, né? Vamos pensar que a gente tem um setor de compras. Toda empresa grande tem um setor de compras. Aí envolve a parte financeira, para ver disponibilidade de caixa, pagamentos, etc, etc. Mas os pedidos vêm das áreas de produção e o setor de compras fica responsável pela aquisição dos produtos, enfim, do que é necessário para exercício da atividade econômica. Muito bem, setor de compra faz o pedido, negocia o valor, emitida a nota fiscal. Resolveu o problema? Não. A gente sabe que um RP ele precisa ser alimentado com essa informação da compra. A nota fiscal é alimentada no SAP para que tenha todos os impactos nas demonstrações financeiras. Vai ter lá a compra, você coloca a nota fiscal, aí o SAP já vai fazer os registros. Ótimo, você comprou um produto. Esse produto é para quê? É um produto, é uma matéria-prima. Bom, então vai para estoque, eu retiro do carro, vai fazendo os lançamentos todos. Tem crédito de tributos nisso aqui? Não tem? Todas essas complexidades do registro de uma aquisição, elas são manuais, elas são de uma pessoa física, um setor de compras, setor de registro, né, das notas fiscais. O cara vai lá, enfia no SAP. E o SAP ele tem códigos, diferentes códigos, né, de registro. E a depender do código, se você errar o código, você deixa de tomar crédito, por exemplo, de PIS/COFINS. Você deixa de tomar crédito de IPI, você deixa de tomar crédito de ICMS. E concordam que se a gente está falando de uma pessoa, de um setor de compras, que muitas vezes não tem o conhecimento dos impactos tributários daquilo que ele está registrando no SAP, se ele coloca um código errado, há uma grande chance de você não tomar créditos desses tributos? Há uma grande chance. Depois, nas suas saídas subsequentes, oneradas por esses tributos, você deixou de, pela sistemática não cumulativa desses tributos, utilizar desses créditos, abater do valor devido e recolher a diferença dos cofres públicos. Em um trabalho de revisão, você vai pegar todas as aquisições dessa empresa e vai analisar, olha, será que esse cara tomou crédito de ICMS? Será que ele tomou crédito de PIS/COFINS? Será que ele tomou crédito de IPI? Será que ele tomou crédito adequado para poder apurar os tributos? Aí você verifica o lançamento no SAP, lançamento errado, deixou de tomar os créditos, e você traz a oportunidade para o cliente, fala, olha, você deixou de tomar esses créditos aqui. Se a gente recompor a sua base de tributação, vai verificar que você pagou mais tributo do que deveria. E isso acontece bastante, tá, Mariana? Bastante. Ainda que você tenha os softwares de automatização, não adianta. As alimentações são realizadas de forma manual. Você não consegue fazer alimentação 100% automatizada. Talvez em estruturas mais simplificadas, como eu disse, mas normalmente não. E por conta dessas complexidades da apuração dos tributos é que acabam acontecendo
muitos erros por parte dos contribuintes, gerando esses créditos de pagamento indevido, passíveis de utilização na compensação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Obrigada. Nada, Mariana. Assim, ainda que a gente tenha RPs muito bons, automatizações muito boas, ainda assim é complicado. Ainda assim tem muitos ajustes na base de tributação que são realizadas de forma manual. É muito maluco isso ainda. Bom, o Thiago fez uma pergunta. Professor, esse ano fiz uma declaração de RPF para um amigo, ele tinha valores a restituir. Mas como está pagando parcelas de uma outra declaração de anos anteriores, o valor a restituir desse ano foi compensado. Isso mesmo. Se ele estava devendo imposto de renda e teve restituição, o fisco não vai te devolver dinheiro com você tendo dívida em aberto. Então, ele usa o dinheiro da restituição desse ano para compensar o saldo devedor de imposto que ele tem. Até porque o tributo ele tem uma especificidade, né, que ele é utilizado para poder financiar as atividades estatais. Logo, ele não vai te devolver o dinheiro com você devendo ele. Então, obviamente, ele retém esse valor para fazer a compensação. Outro detalhe muito importante em termos de compensação é que a compensação ela só foi regulamentada até hoje pelo fisco federal, tá? Os estados e municípios ainda não regulamentaram processos de compensação. Você só consegue fazer o procedimento de compensação no âmbito federal. Então, se você pagou mais imposto de renda pessoa jurídica, quer compensar com PIS e COFINS, você pode. Quer compensar com CSLL, você pode. Enfim, você pode fazer compensação com os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Afinal de contas, foi regulamentado artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, traz a regulamentação da compensação e nos tempos atuais, 18 de setembro de 2020, nós temos uma instrução normativa 1717 de 2017, que também traz a regulamentação administrativa em relação ao procedimento de compensação. Estados e municípios não regulamentaram ainda, logo não tem como fazer compensação no âmbito dos estados e dos municípios. Se você fez um recolhimento a maior de tributos estaduais ou fez um recolhimento a maior de tributos municipais, o fisco estadual não permite que você compense com tributos devidos no futuro ou tributos devidos no passado. Mesma coisa no município. Você terá que pagar o tributo na íntegra e pedir a restituição desses valores indevidamente recolhidos para o Estado, para os estados e para os municípios. Não posso compensar e pagar a diferença, ou eventualmente compensar e não ter nada mais de desembolso de caixa. Não. No âmbito dos estados e municípios, você tem que pagar o tributo e pedir a restituição. Professor, dá na mesma que a compensação. Não, não dá na mesma que a compensação, porque a compensação é automática. Estou com crédito de tributo devendo para a União Federal. Estou com crédito de tributo, ou seja, paguei mais, estou lá com crédito de R$1 milhão, paguei R$1 milhão a mais para a União Federal, estou lá com esse crédito. Chegou no mês de setembro, surgiu aí um débito a ser pago no valor de R$800 mil. Utilizo o crédito automático. No vencimento, mando uma declaração de compensação para o Fisco Federal, compenso com o crédito que eu tenho, não tenho que ter desembolso de caixa. Em relação aos estados e municípios, eu vou ter que pagar esse tributo e esses R$1 milhão que eu tenho de crédito, eu vou ter que pedir restituição. E sabe-se lá Deus quando os estados e os municípios vão te devolver essa grana. Só Deus sabe, fica para o santo.
Então, na verdade, você tem um desembolso de caixa constante. Se pagou a maior, é um grande trampo para você poder pedir a restituição. Alguma dúvida? Não? Beleza. Bom, outra pergunta que pode ser, professor, mas por que os estados e municípios não regulamentaram a compensação? Justamente por isso, porque eles não querem. Para eles eles vão te restituir o tributo pago indevidamente quando eles quiserem. Ele tem um fluxo constante de recursos no caixa. Então, se você apurou tributo no mês, você tem que pagar. Não tem problema se você tem crédito. O fisco estadual está te devendo 100 milhões de reais. Se você apurou a pagar esse mês 1 milhão, você vai ter que pagar. Então, você considera um fluxo de caixa constante para o ente público. Devolve só quando quiser. E, além disso, você gera um efeito de obrigar o contribuinte a fazer a apuração mais adequada possível dos tributos, porque se errou, é um problema danado, porque não vai ter a restituição vai demorar muito. Beleza? Fechados? Fechados. Muito bem, vamos lá. Continuando com as possibilidades de extinção do crédito tributário. A gente tem a transação. Nosso Código Tributário Nacional permite, nos termos da lei, a realização de concessões mútuas para pôr fim ao litígio entre a Fazenda Pública e o contribuinte, extinguindo o crédito tributário. Nada mais é que um acordo, tá? Transação é acordo. Nomezinho aí chato, né? Juridiquês. A transação é um acordo. Você chega dentro de uma discussão judicial, fala com a Fazenda Pública, fala, olha, Fazenda, vamos fazer um acordo nessa discussão aqui, vai. Não me encha a paciência e eu não te encho a sua paciência. Vamos fazer um acordo. Você está dizendo que eu devo 10 milhões, eu disse que eu devia 5 milhões, vamos chegar no meio termo. Eu já paguei esses 5 milhões, não vou pagar para você mais 5 milhões para chegar aos 10 que você quer. Eu te pago aí mais 2 milhões e a gente encerra a discussão. E aí a Fazenda Pública fala, beleza, ok, me paga 2 milhões e a gente encerra a discussão. A transação põe fim ao crédito tributário, tá, gente? É um acordo com o fisco, pode ser feito tanto no âmbito da União Federal, quanto dos estados, quanto dos municípios. Mais um detalhe importante, essa transação ela precisa de uma regulamentação própria em lei, que coloquem os limites, né, para que o poder público possa fazer um acordo com o contribuinte. Afinal de contas, existe aí um complicômetro que é como se você estivesse dando poder para um advogado público, que é chamado de procurador da Fazenda, né? O procurador da Fazenda ele tem autonomia para realizar um acordo para redução ou não pagamento de tributos. E aí a gente está colocando o poder nas mãos de um profissional em abertura de mão de arrecadação tributária. E aí a gente tem um problema um pouco maior dentro do Brasil. Primeiro, o medo que eu não acho aplicável, mas o medo de fraude. Um conluio aí entre o contribuinte e o procurador da Fazenda. Né? O contribuinte chega para o procurador da Fazenda e fala, olha, enfim, atos aí de corrupção, etc. E tal. Então, há um medo nesse sentido. Outra preocupação do fisco é em relação a qual volume de créditos que podem ser colocados em transação. Né? Às vezes tem disputas de baixo valor agregado, né? E aí transação pode ser aplicada de uma forma mais fácil. Discussões mais complexas, discussões maiores, aí também existe um complicômetro, enfim, pode ter um impacto relevante em termos dos cofres públicos.
Outro ponto também que há uma preocupação por parte do fisco em realizar a transação é o caráter educativo e punitivo, né? Se tem uma demanda enorme quanto o contribuinte é feita a transação, eu posso abrir um flanco para que outro contribuinte fale com a Fazenda Pública: olha, vamos fazer uma transação? Fazenda Pública: não vou fazer com você. Mas como assim você não vai fazer comigo? Você fez com aquele contribuinte lá, por que você não vai fazer comigo? O procurador: não, porque eu não vou fazer. Você colocar essa discricionariedade na mão do procurador é uma coisa complicada e poderia gerar aí graves problemas. E, de novo, poderia entrar em discussões a respeito de corrupção, etc. e tal. Que não faz sentido. Você fez a transação com fulano, por que você não vai fazer com Beltrano? Então, precisa de uma regulamentação interessante aí. Houve há pouco tempo a edição de uma norma específica sobre transação, permitindo a transação de créditos tributários até o valor de XYZ e que tem aí mais de não sei quantos anos em tentativas de cobrança frustrada no âmbito judicial. Mas são créditos tributários que são considerados não recebíveis, porque o contribuinte sumiu, desapareceu, não tem patrimônio. O cara não vai bater na porta do fisco para fazer um acordo. Óbvio que não. Já estou devendo há 10 anos, você nunca achou nada meu? Assim vai ficar. Eu não vou correr atrás de você para fazer um acordo. Então, isso foi bastante criticado. Mas não sei se vocês entenderam as dificuldades por trás de regulamentar a transação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me falem. Remissão do crédito tributário. Remissão é perdão de dívida. Como se o fisco virasse e falasse: olha, tudo bem, todo mundo aí está devendo imposto de renda, enfim, vou dar uma remissão para a galera, tá? Vou editar uma lei dizendo: olha, todo mundo está perdoado desta dívida tributária. Perdão de dívida é remissão, tem que vir por lei. Professor, já aconteceu? Já aconteceu remissão. Já aconteceu remissão década de 80, já aconteceu remissão década de 90, já aconteceu remissão de 2000 a 2010, já aconteceram algumas remissões aí. São raras, mas acontecem em situações específicas, tá? Remissão, então, é o perdão da dívida. Se eu estou perdoando, extingo o crédito tributário. O fisco está dizendo: você não me deve mais, beleza? Então, perdão não deve extinção do crédito tributário. Conversão de depósito em renda, aquele depósito que a gente discutiu da suspensão do crédito tributário, né? O depósito judicial, ele suspende a elegibilidade do crédito tributário, mas se em um dado momento você, contribuinte, falar: quer saber de uma coisa, fisco, eu fiz o depósito para suspender a elegibilidade, mas realmente eu estou devendo o tributo, pega aí o depósito para você. Trocando em miúdos é isso. Ou eu perco a discussão judicial, fiz o depósito com suspensão de elegibilidade, obviamente o juiz determina a conversão do depósito em renda do fisco. E dessa forma extingue o crédito tributário, porque é igual eu realizar o pagamento. É a ordem judicial do depósito convertendo para o fisco, tendo em vista que você perdeu a discussão judicial. E dessa forma o tributo foi considerado devido, sim. O depósito foi dado em suspensão de elegibilidade do crédito tributário e esse depósito é aproveitado e convertido em renda do fisco para extinção do crédito tributário. Beleza? Consignação e pagamento. Consignação e pagamento, em casos previstos, né, em casos muito específicos, o devedor ele pode propor uma ação judicial com o objetivo de efetuar o depósito do valor, porque ele não sabe para qual ente ele deve recolher o tributo, ou ele tem dúvidas em relação à apuração do tributo. Nessas hipóteses, ele pode propor ação de consignação em pagamento. Ele faz o depósito e diz: fisco, veja só, eu considero que eu sou devedor do tributo, mas eu não acho que eu devo no formato que você está dizendo aí, não.
Tá aqui o depósito, vamos discutir. Ou, consignação também serve para hipóteses nas quais o contribuinte se encontra e se acha como devedor do tributo. Mas ele olha e fala, bom, tenho dúvidas para quem eu devo pagar. Eu não sei se eu devo pagar esse tributo para o município de São Paulo ou se eu devo pagar esse tributo para o município de Barueri. Estou com dúvidas. Se eu pagar para São Paulo, corre o risco de Barueri bater na minha porta e me cobrar. Se eu pagar Barueri, corre o risco de São Paulo bater na minha porta e me cobrar. Logo, para evitar o risco, eu falo o seguinte: proponho uma ação judicial contra Barueri e contra São Paulo, dizendo, olha, eu incorri nesse evento econômico, no fato gerador do tributo, sou devedor do tributo, mas tenho dúvidas para quem eu devo. Não sei se eu devo para você, Barueri. Também não sei se eu devo para você, São Paulo. Para evitar de um dia vocês vierem me cobrar, me encher minha paciência, me encher meu saco, me cobrar 2 vezes o mesmo tributo, estou aqui pagando, depositando judicialmente, vocês que se matem aí para decidir para quem esses recursos devem ser destinados. Como a consignação em pagamento prevê o depósito do valor integral do tributo, ele extingue o crédito tributário. Ok? Beleza? Sim, não? Não, sim? Se todos... Beleza, professor. Beleza, então, Mariana. Muito bem. Outro, decisão administrativa irrecorrível e decisão judicial transitada em julgado. Decisão administrativa, como eu disse para vocês, tem um contencioso administrativo, quando há o lançamento de ofício, há permissão para o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário formalizado. Vamos imaginar que você resolve discutir, você ganha a discussão. Ou seja, no âmbito administrativo, o fisco fala, realmente, contribuinte, você tem razão, a gente não deveria ter te cobrado isso aqui, não. Cancelo a cobrança. Se essa decisão administrativa é irrecorrível, acabou, não tem mais o que fazer, acabou, extinguiu o crédito tributário pela decisão administrativa que ou cancelou. Da mesma forma, a decisão judicial transitada em julgado, ou seja, você propôs uma ação judicial para discutir um tributo, dizendo, olha, não devo, o fisco está me cobrando, mas eu discordo, não devo, está aqui as razões, juiz. O juiz analisa as suas razões e fala, contribuinte, você tem razão. A temática que você apresentou aqui para mim tem fundamento, logo, se tem fundamento, estou cancelando a cobrança do tributo. Como está cancelada a cobrança do tributo, essa decisão judicial, a qual não cabe mais nenhum tipo de recurso, chamada decisão judicial transitada em julgado, extingue o crédito tributário. Afinal de contas, não tem mais recurso por decisão judicial, reconheceu-se que o tributo não é devido. Muito bem. Dação em pagamento. Essa é a situação na qual o credor, ou seja, o fisco, aceita receber bens do devedor, bem imóvel, tá? Especificamente bem imóvel. Eu posso extinguir hoje em dia tributo, então, dando bens imóveis para o fisco como forma de pagamento. E temos como último item decadência e prescrição. Esse merece um pouquinho mais de atenção e, portanto, deixarei a decadência e a prescrição para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Tudo bem, pessoal? Até então, do que foi explicado na aula de hoje, tudo certo, tudo ok? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Como 10, 10 é 20. Bom, vou parar a gravação.